mundo dos esportes você encontra aqui. De outubro de 2013, Rogério Ceni perde pênalti no último minuto e São Paulo não consegue acabar com o tabu do Corinthians no Morumbi. E tem ainda o 8º empate do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Grêmio quarta-feira. Mas o assunto do dia ainda é Cássio, o goleiro das defesas impossíveis. O argentino Montijo volta à equipe e comanda a vitória do Santos diante da Ponte Preta no Pacaembu. Depois de vencer o Guaratinguetá, o líder Palmeiras se prepara para enfrentar o Icasa em Juazeiro do Norte, no Ceará. Federação Paulista de Futebol desenvolve software para fazer mapeamento das lesões no futebol. E ainda, Sebastian Vettel vence o Grande Prêmio do Japão e fica cada vez mais perto do tetracampeonato da Fórmula 1. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite! É muito bom estar de volta ao Gazeta Esportiva. Primeiramente, quero dizer que eu estava morrendo de saudade dos meus companheiros de equipe, de toda a turma do esporte, da galera do estúdio, de você, telespectador, que nesse tempo todo manteve contato comigo pelas redes sociais, me dando muito carinho. Não teve um dia sequer que eu passasse sem recadinho, sem e-mail, sem mensagens. Muito obrigada. E eu aproveito também para agradecer a Anitta, que me substituiu com muito carinho nesse período. Beijo para você, Anitta. E o Gazeta Esportiva começa falando do Clássico Paulista que agitou o final de semana no Brasileirão. Precisando vencer para se afastarem das últimas colocações, São Paulo e Corinthians não foram além de um empate em 0-0. Destaque para o goleiro Cássio, que defendeu um pênalti batido por Rogério Ceni aos 44 minutos do segundo tempo e manteve o tabu que começou em 2007 e já soma 12 jogos sem derrota do Timão no Morumbi. Confira os melhores momentos com a narração dele, Fernando Solera. Ela pegou em Ralf, voltou, ficou para Maicon. Aí o totozinho de Ademilson. Vai Maicon, rolou, Jadson vai chutar. Chutou Jadson! Pronto, Jadson tá na bola, olhou, esticou. Vamos ver quem vai, Reinaldo. Reinaldo chegou na bola, cruzou de pronto a bola para a cabeçada. Cata, Cássio! Parte Romarinho, forte de Paulo Miranda, vai que vai, entrou na área, adiantou bem a bola, vai chutar, chutou, Rogério defendeu, finalmente uma bola chutada e bem ao gol do São Paulo. Jadson tocou, recebeu de Marcos, jogou, atenção, Ademilson, chutou, Cássio com o pé, defendeu e segurou, evitou o gol do São Paulo, Cássio. Atenção, Diego Macedo está levando para Emerson, olha o gol, chutou fora! Ela passou 2,1 metros, fora à esquerda do gol e o Emerson não se conforma. Lá vai Diego Macedo para bater pelo Timão. 0-0 com 36 minutos e meio, bola caiu na área, Rogério foi lá, tiraram o perigo de lá, fez uma enfiada junto na área, vai a bola então para onde está o árbitro, marca pênalti e cartão amarelo para Diego Macedo. Wilson Senem se posiciona na bola, os auxiliares de olho no goleiro, na bola, Rogério, 1, 2, 3, Cássio defende, o São Paulo perde a única chance de ganhar o Clássico. O São Paulo teve nos pés de Rogério Ceni a chance de conquistar a vitória no finalzinho da partida. Mas o goleiro acabou desperdiçando o 4º pênalti de forma consecutiva. O primeiro sob o comando do técnico Muricy Ramalho. Eu não sei, quando eu estava aqui, acho que ele não teve nenhum pênalti, né, comigo? Não, né? Então agora é o primeiro. Então vou ter que pensar, vou ter que ver o que a gente vai, né? Você quer que eu pague uma conta de ajuda esse ano? Não dá. Então, vou olhar direitinho, ver com ele, conversar. É só assim. Depois do jogo,
é difícil a gente estar falando em lado individual do atleta, porque é um jogo que a gente realmente teve os 3 pontos muito perto e perdemos, então não adianta estar analisando assim individualmente os jogadores, que também não é legal. Ninguém está dizendo com ele como goleiro, ele não tá trabalhando bem, ao contrário, está trabalhando muito bem, nós conversamos aqui sempre, né? O que ele tem que melhorar, com certeza, é no pênalti, então a reclamação é normal. Saiu do vestiário determinado que o Rogério seria o batedor oficial? Não, isso aqui não é time de várzea, aqui você tá lá para eleição lá, quem chuta pênalti, quem cabeceia, quem dá lateral, entendeu? Isso aqui não é assim, eu que chuto, eu que cruzo, isso não existe. Muricy, da forma como o São Paulo perdeu no finalzinho do jogo, com empatou, o pênalti perdido, desculpa, empatou. Da forma... Perdão. Desculpa. Tá difícil, você quer tirar um ponto da gente? Este é o terceiro empate consecutivo em 0-0 do Corinthians, o 8º no campeonato. O técnico Tite já conseguiu detectar o principal problema da equipe. A falta de algumas peças no time estão pesando demais. Pato, Guerreiro, Renato, vai se ajustar, é inevitável. O processo de criação ele sempre é mais difícil. Hoje nós conseguimos com transições, até pegando o Macedo, que há 10 dias, 15 dias não estava aqui. Todo o processo de criação e de ajuste na frente ele está sendo, e nós estamos sofrendo em função disso. Se o goleiro pudesse marcar gol hoje, você meteu um golaço, né? Pegando esse pênalti. Foi bom, né? Se eu dizia aí, fui feliz na defesa aí, mas meu trabalho, a gente tem jogador muito competente lá na frente, meu trabalho é só defender mesmo. Agora eu vi no campo que você disse que estudou como o Rogério Ceni bate, é isso mesmo? Não, eu vi uns pênaltis que a gente recebe, né? Os batedores de pênalti, cobrador de falta, o pessoal sempre passa para nós. E o Rogério, eu vi que ele batia sempre, nunca batia rasteira e sempre batia no outro canto. A maioria dos últimos pênaltis dele já bateu nos 2 lados. E eu esperei o máximo possível, mas eu estava no intuito de naquele canto mesmo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Seja bem-vinda, Michele Janela, de volta ao Gazeta Esportiva. Volta do casal. Oi? Não. Boa noite. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite. Estava com saudade de você também. Você estava com saudade dele? Tá. Por quê? Ele não estava mais aqui? Ele estava aqui. Não, final de semana, ficou longe. O que está acontecendo aí? Bom, vamos lá. Vamos falar do clássico, mais um 0-0 na conta do Corinthians, o terceiro seguido, 13º empate no Campeonato Brasileiro. Obviamente que a campanha do Corinthians ela é decepcionante. O Corinthians marcou 3 gols nos últimos 11 jogos. Realmente mostra a incapacidade de fazer gols desse time. Um time que no primeiro tempo foi mal, foi envolvido totalmente pelo São Paulo. No segundo tempo conseguiu equilibrar as coisas, jogou até melhor que o São Paulo. Poderia ter definido o jogo, mas o Emerson finalizou muito mal. O Emerson que não vive realmente um momento feliz. Aliás, difícil é saber quem vive um bom momento no Corinthians. Talvez o setor defensivo, como um todo, como um conjunto. E o Cássio, obviamente. O Cássio foi o nome do jogo ontem, se bem que, no meu entender, o Rogério Ceni facilitou a vida do Cássio ao bater de maneira colocada. E aí o Cássio acertou o canto, teve a calma fora do comum para não se antecipar, esperar a cobrança, tocar com o dedo na bola e ainda contou com a ajuda da trave para salvar o time do Corinthians. Então, como o São Paulo perdeu um pênalti aos 44 do segundo tempo, o resultado foi bom para o Corinthians, pior para o São Paulo, que ainda está perto ali da zona do rebaixamento e luta contra o fantasma da segunda divisão. Não acredito que o São Paulo caia, mas ele segue ameaçado, essa é a realidade. Sobre o Rogério Ceni ontem errou, é verdade, ele errou, é o 4º pênalti que ele perde, isso não se discute, mas tem crédito. E ele conheceu um pouco da injustiça que parte do torcedor, que é extremamente emocional. Pouco importa o que já foi feito no passado. O torcedor quer sempre o melhor no presente. E aí comete injustiça. Ele que também foi vaiado ontem após o empate em 0-0. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. São Paulo foi melhor. O primeiro tempo do São Paulo foi bem melhor que o Corinthians. O segundo tempo o Corinthians melhorou, mas não no nível que o São Paulo tinha sido superior. Portanto, uma série de equívocos, de erros do São Paulo do todo, né? O São Paulo tem um elenco fraco.
E aí, quando você fala, ou você, não Celso, né? Você, torcedor, seja lá quem for, o Rogério Ceni não devia ter batido o pênalti. Tá bom. O Aloysio já bateu o pênalti, que é o segundo batedor. Ele nem estava mais em campo. Ou então você olha para o Ademilson e fala, Ademilson, tu bate. É isso? Brincadeira, né? Se você tem o Rogério Ceni, que já fez mais de 100 gols, mais de 50 cobrando pênalti, é ele que tem que bater, óbvio. Errou, faz parte do jogo. Está vivendo um mau momento, sim, senhor. É uma situação difícil para o Rogério, pior do que para todo mundo, para o Rogério e para o Muricy, que eles são torcedores do São Paulo. E, portanto, é uma coisa complexa mesmo. O Corinthians acabou saindo feliz, mas o Corinthians não tem o que comemorar, não. O Corinthians está muito mal. O Corinthians está vivendo... O Corinthians é uma grande decepção. Eu não esperava muita coisa do São Paulo. Muito, né, pelo elenco do São Paulo. O máximo que eu podia imaginar, mas com muita sorte, era uma Libertadores. Já o Corinthians, para mim, era barbada. Então, o Corinthians está vivendo muito mais. E com relação à posição, com relação ao Rogério Ceni, se fosse o Muricy, chamaria e falava, quer continuar batendo? Quero. Você continua batendo. O São Paulo não tem ninguém no nível do Rogério Ceni para bater na bola. Ninguém. Quando se tentou o Luiz Fabiano, que é um jogador de nível, ele também errou. O Jadson, que também é um jogador de nível, também errou. Não tem mais ninguém. O Câncio também, quando batia no Santos, perdia toda hora. Né? Você vê então, que... Não tem, entendeu? Não tem ninguém para bater. É o Rogério que tem que bater mesmo. Está vivendo um mau momento, mas isso passa. Um momento psicológico ruim, de falta de confiança mesmo. Por melhor que ele seja, por melhor que seja a história dele, mas ele só vai readquirir fazendo gol. E não dá. Não é que você tem... Não, olha, não vai bater o Rogério, vai bater o Messi. Tá bom. Outro fato que chamou a atenção, Flávio, além da defesa do Cássio, do pênalti perdido pelo Rogério Ceni, as cenas lamentáveis envolvendo torcedores organizados, dessa vez torcida organizada do São Paulo, em confronto com a polícia militar. É lamentável tudo isso, Flávio, eu já perdi a conta de quantas vezes eu escrevi, aliás, foi um subtítulo no blog da GazeteEsportiva.net, na cara do gol, até quantas vezes não falamos aqui nessa bancada, há 15 anos nessa bancada, falando sempre a mesma coisa depois de um clássico importante. Só que as autoridades não querem mudar. Falta vontade política para fazer alguma coisa. Você tem estatuto do torcedor, você tem N coisas que você pode fazer ou simplesmente cumprir a lei, prender os torcedores. A gente viu esse absurdo aí e ninguém foi preso. E gente protegendo criança que estava ali no meio desse tumulto. É lamentável ver situações como essa. A gente está aí às vésperas de uma Copa do Mundo, ficava a expectativa que com um evento Copa do Mundo pudesse mudar alguma coisa, mas não vai mudar. Vai mudar, vai ser padrão FIFA Copa do Mundo e depois vai voltar padrão Brasil, que é essa esculhambação, essa pouca vergonha. Aí a gente não vê nenhum pronunciamento da Secretaria de Segurança Pública, que tem que se pronunciar, você não vê pronunciamento do Ministério do Esporte, que tem que se pronunciar. Então, o Ministério Público está concedendo uma entrevista coletiva agora há pouco para tomar uma decisão em relação ao futuro dessas organizadas. Também não dá para manter muitas esperanças do que possa ocorrer no futuro. E o STJD, como está na súmula, o CNM registrou o caso, talvez o São Paulo seja punido, pode perder de 1 a 10 mandos de jogos. Mas também não muda muita coisa. Quer dizer, porque os clubes são punidos, mas os vândalos continuam livres para agir livremente. Alguém vai me falar assim, proíbe o cidadão de ir ao estádio. Tem muitos que são proibidos de ir ao estádio e eles continuam indo, porque não existe como fiscalizar. Ou seja, é tamanha a incompetência das nossas autoridades para combater a violência que, sinceramente, estamos reféns dessa pouca vergonha, Flávio. Não, pera, mas é uma coisa muito simples para mim. Esses caras, eles elegem vereadores, elegem políticos, esses políticos ficam reféns deles e os protegem. Os clubes bancam esse bando de vagabundos. O São Paulo banca, o Corinthians banca, o Palmeiras diminuiu com o negócio do Paulo Nobre, parece que até parou, parabéns ao Palmeiras, todos eles bancam. Então, eles são o clube, isso aí é o São Paulo, isso aí é o São Paulo Futebol Clube. Como aqueles que mataram lá em Oruro são o Corinthians. Claro. Então não tem o que discutir. Os clubes querem isso, as autoridades, elas acomodadamente dizem que não tem, ele teria assim lei, por exemplo, atiraram bomba, terrorismo. Claro. Indicia por terrorismo. Não sabe quem é o cara, indicia o presidente dessa bandidagem aí, que o cara ganha dinheiro em cima disso. Mas não querem fazer nada. Não querem por quê? Porque não tem coragem, porque os políticos protegem esses caras. Tem até senador que é protetor desses caras. Então, tem gente, esquece. Isso aí vai ser bom, o presidente é legal, dá audiência, vai ficar mais uns dias batendo papo e depois volta tudo a estaca zero. Agora, se quiser ir no estádio, vai. Antes eles estavam brigando lá fora, porque eles queriam. Agora eles brigam dentro porque eles querem.
Tem gente que pode ser punida aí sim. Os policiais que, com todo acerto, baixaram o porrete nesses vagabundos. Esses policiais, você pode ter certeza que vão ser afastados, vão ser punidos, vão ter problema. O resto vai ficar tudo igual porque é normal. Isso é o Brasil, São Paulo tem culpa, o Corinthians tem culpa, os clubes todos têm culpa. E o São Paulo tem que ser punido sim, porque o Corinthians foi, porque o Palmeiras foi, e o São Paulo banca como os outros. Então tem que ser punido. Mas, Flávio, só que tem uma questão, não é a questão só de bater, você tem que prender. Tem que prender. Olha lá, se você... Eu vi no Mesa Redonda mesmo um exemplo, se você agredir um policial na rua, o que acontece com você? Mas não fica 10 minutos lá. Já tem. Eles têm esquema com políticos, com advogados, que eles vão chegar lá. Ontem a delegada falou, está secando gelo. Vai prender para quê? Se vai ser solto dali a pouco. É melhor, eu prefiro que baixe a porrada, porque se levar para a delegacia não vai acontecer nada. Eles vão sair gozando os caras. Você sabia que às vezes esses vagabundos chegam na delegacia, quando eles chegam lá, o advogado já está lá com a liberação? Eles nem entram. Perder tempo. Então, pelo menos, os policiais foram agredidos, mas mostraram, pelo menos, em algum momento, vigor. Agora, os policiais correm risco de punição. Isso vocês podem ter certeza. Esse é o retrato do futebol brasileiro. Também a até Copa a página, do Mundo até a página não muda 9, nada. A gente sabe que até a página 2, que também a polícia também cobre muito abuso de policial. Não é o que também. Eu tenho visto. Né? Aqueles caras que salvaram o time do Corinthians ser massacrado contra o River Plate, todos eles foram jogados lá para a caixa prego. Foram jogados para a periferia, todos eles foram punidos, todos, que evitaram entrar da conta com a torcida. Entrada? É naquele episódio? Mas eles fizeram a ação correta. Naquele episódio foram corretos. Mas eles todos foram punidos. É o que acontece, Então, realmente, sabe, esses daí são a parte mais fraca da história. Os policiais são a parte mais fraca da história. Com a palavra Ministério do Esporte, com a palavra Secretaria de Segurança Pública. Se iluda. É que eu não me conformo. Nada mudou, hein? Nada mudou. Eu não me conformo. Eu digo sim, se você tiver cérebro, não vá ao estádio, porque o estádio é desses bandos. Eles mandam no estádio, eles fazem o que eles querem. Se você quiser se arriscar, se arrisque. E aquele idiota que estava com a criança lá, estava usando como escudo. Por isso que ele tomou porrada. Ele não estava querendo tirar a criança. Primeiro que um cara que leva uma criança num local desse é um imbecil. Segundo, ele estava usando a criança para proteção. Estava usando a criança como escudo. Um cara desses, se tiver família, a mulher dele tem que tomar uma providência. Não pode deixar esse cara andar com a criança. Né? Então não pode, porque o cara não tem o mínimo de responsabilidade. Celso, esses caras mandam no futebol brasileiro. Todo mundo tem rabo preso com eles. Pode esquecer. Tudo conversa mole. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. O São Paulo deve ser punido por causa dos incidentes no Morumbi durante o Majestoso? Sim ou não? Acesse e vote. O resultado sai no final do programa de hoje. E aí, sim ou não? Seguindo uma lógica, tem acontecido com alguns clubes no Campeonato Brasileiro, nem todos, tem que ser punido sim, obviamente. Não tem como você desvincular clube de torcida. Não tem, isso é uma coisa só. Não tem jeito, o São Paulo tem que ser punido também, mas não basta só punir o São Paulo. Se você não punir os torcedores que fizeram, tem as imagens, estão todos ali, são facilmente identificáveis. Ele identifica aqueles que não sabem se comportar no estádio e pronto, prende, proíbe de frequentar estádio, alguma coisa tem que ser feita. É óbvio que o São Paulo banca esse bando de vagabundos. É claro que o São Paulo tem que ser punido. Outro dia eles estavam nas sociais do São Paulo. Os sócios do São Paulo que pagam para entrar lá foram obrigados a conviver com esse tipo de gente. Deve ser um horror, né? Estar com a sua família, com a sua mulher na parte social e a direção do São Paulo levou os caras lá. É óbvio que o São Paulo tem que ser punido. Por interesse político, diga-se de passagem. Na volta do argentino amigo do Celso Montijo, o Santos venceu a Ponte Preta e fez a festa dos pouco mais de 7 mil torcedores que compareceram ao Pacaembu. Veja os gols. Santos e Ponte Preta. Everton Costa fez 1-0 de cabeça aos 45 minutos. Montijo, aos 24 minutos, ampliou no Pacaembu. Santos 2-0. Rafael Ratão descontou aos 44, mas já era tarde demais. Final, Santos 2, Ponte Preta 1. Sábado eu cometi a insanidade de ir ao Pacaembu depois de muito tempo para ver esse jogo. Na verdade, eu fui ver o meu filho trabalhar, né, na cabine. Você não foi ver a Ponte Preta? Não, fui ver a Ponte. Claro, fui lá porque era o jogo da Ponte, é óbvio. E aproveitei para ver pela primeira vez meu filho trabalhando na cabine. Quando ele começou a ir para a cabine de rádio, eu saí. E foi legal, foi divertido. O jogo foi igualzinho, os dois times são iguais. Um está em penúltimo lugar, outro está em nono. Mas eles jogam igualzinho. Eu vi também o jogo no primeiro turno lá, dois times do mesmo nível. Está tudo achatado, um está com um pouco mais de sorte, outro com menos sorte. O nível está baixo e eles
são iguais. O Santos, por acaso, conseguiu ganhar o jogo e tem os seus méritos, claro, né? Mas agora a expectativa é o surgimento de um novo astro, o Big Mouse, que já entrou na última partida e fez um gol nesse jogo. A propósito, 8 pontos atrás do 16º colocado Curitiba. Você ainda acredita na macaquinha? Não, já falei faz tempo que já caiu. Já caiu. Né? Já caiu, tem que preparar para o ano que vem e para a empreitada em Buenos Aires. Pois é, e o Santos está aí, venceu mais. O Santos perde 2, ganha 2, Tá bom, né? perde mais uma. Não tem que cobrar nada do Santos, não. O Santos está bem demais. O resto do futebol paulista que precisa falar alguma coisa. O Santos está muito bem, está na dele. A propósito, Flávio, o futebol paulista está ruim na Série A. Na Série B tem o Palmeiras, que ainda está nadando de braçadas, mas os demais estão muito mal. Na terceira divisão, então, um vexame, até o meu querido Mujimirim dando vexame. Enfim, tá feia a coisa, não é? O estado mais rico, o futebol mais rico. Pois é, a gente está vendo em que estado está o futebol paulista. Mais 8 jogos completaram a 28ª rodada do Brasileirão. Confira os gols. O Fluminense recebeu o Grêmio, que saiu na frente com um Bressan aos 37 minutos. O empate do tricolor carioca só aconteceu aos 45 do segundo tempo com Rafael Sobis. Final, Fluminense 1, Grêmio também 1. O Vitória encarou o Curitiba em Salvador e Marquinhos abriu o placar 1-0 Vitória. Geraldo, no finalzinho do primeiro tempo, deixou tudo igual, 1-1. Mas Dinei, aos 25 do segundo tempo, garantiu a vitória baiana. Vitória 2, Curitiba 1. O Internacional encarou o Náutico em Novo Hamburgo e D'Alessandro abriu o placar com um golaço. Thiago Real, aos 26 minutos, deixou tudo igual, 1-1. Ainda na primeira etapa, Otávio marcou mais um para o Internacional, 2-1. No segundo tempo, Williams, aos 24. E Kleber, aos 36, definiram o placar. Internacional 4, Náutico, último colocado, 1. No duelo entre desesperados, o Criciúma recebeu o Vasco e fez 1-0 com o Wellington Paulista aos 16 minutos. Apenas 3 minutos depois, Marlone, aos 19, deixou tudo igual, 1-1. Lins marcou mais um para o Criciúma, 2-1 em Santa Catarina. De pênalti, no comecinho do segundo tempo, André deixou tudo igual de novo, 2-2. Mas também de pênalti, Wellington Paulista fez o segundo dele na partida, Criciúma 3, Vasco 2, placar final. No clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, Fernandinho, aos 40 do segundo tempo, marcou o único gol do jogo. Um golaço. Final, Atlético Mineiro, quinto colocado, 1, Cruzeiro, ainda líder, 0. O Goiás recebeu o Bahia e Hugo abriu o placar aos 4 minutos. O gordinho Walter fez o segundo aos 31 minutos, 2-0. Eduardo Sacha, aos 38, fez mais um, Goiás 3-0. William Barbio, no segundo tempo, diminuiu para o Bahia e ficou nisso, Goiás 3, Bahia 1. Em Curitiba, o Atlético Paranaense derrotou a Portuguesa por 1-0. Marcelo, aos 2 minutos, fez o único gol do jogo. No clássico carioca entre Botafogo e Flamengo, o Flamengo fez 1-0 com Hernani. Mas GG empatou ainda no primeiro tempo. E Rafael Marques marcou o gol da virada aos 17 do segundo tempo. Botafogo 2, Flamengo 1. Portuguesa acaba com dificuldades, né? Apesar ganhou, mas está com dificuldades. O Atlético Paranaense é uma bela equipe, muito provavelmente vai estar na Libertadores. Parabéns, inteligente, não disputou o campeonato regional e está muito bem. Série B. O Palmeiras já está no Ceará, onde amanhã enfrenta o Icasa. Na sexta-feira, o Verdão se despediu de Londrina com mais uma vitória. A vítima foi o Guaratinguetá. Vamos ver o gol. Aí autorizado, Juninho. Bola lá pra dentro, toque de cabeça, vai entrando na trave e o gol! Gol do Palmeiras! Wilson, zagueirão, a bola tocou na trave. O Wilson quase que dentro do gol, foi o último a tocar o Palmeiras. O Palmeiras na marca dos 40 minutos, o Palmeiras faz 1-0.
Mais Série B para você. Joinville e Casa ficaram no 0 a 0 em Santa Catarina, mesmo placar de América Mineiro e Boa Esporte no estádio Independência. O América de Natal fez valer o mando de campo e venceu o Atlético Goianiense por 2 a 1. Confira os outros gols. Oeste e Sport. Marcos Aurélio fez 1 a 0 para o Sport aos 25 do segundo tempo. Mais um de Marcos Aurélio, agora aos 29, 2 a 0. E Marcelo Cordeiro, aos 34, definiu o placar. Oeste 0, Sport do Recife 3. No clássico catarinense, o Avaí recebeu a Chapecoense, que fez 1 a 0 com Thiago Luiz. Kleber Santana deixou tudo igual no finalzinho do primeiro tempo, 1 a 1. Mas Fabinho Gaúcho, aos 10 do segundo tempo, garantiu a virada do Chapecoense. 2 a 1 sobre o Avaí. Ceará e Paraná. JJ Morales fez 1 a 0 para o Paraná. Magno Alves, ainda no primeiro tempo, empatou o jogo e ficou nisso. Ceará 1, Paraná também 1. O São Caetano segue firme rumo à terceira divisão. Perdeu em casa do Figueirense. Gols de Pablo e Maílson. São Caetano 0, Figueirense 2. Mesmo placar da vitória do Bragantino sobre o Asa. Léo Jaime fez o primeiro e Lincoln marcou o segundo, aos 34 da etapa complementar. Seleção brasileira. Amanhã o time de Felipão enfrenta a equipe da Zâmbia em Pequim. E tudo indica que o time titular terá mudanças. Depois de vencer a Coreia do Sul em Seul, no sábado, por 2 a 0, com gols de Neymar em bela cobrança de falta e de Oscar com direito a drible no goleiro, a seleção brasileira fez hoje um único treino visando o amistoso desta terça-feira contra a Zâmbia em Pequim. Durante o reconhecimento do gramado no estádio Ninho do Pássaro, Felipão colocou em campo um time com 7 modificações em relação à partida anterior. Devem ganhar uma oportunidade o goleiro Diego Cavalieri, o zagueiro Dedé, o lateral Maxwell, os meias Lucas Leiva e Ramírez e os atacantes Lucas e Pato. O treinador explicou na coletiva de imprensa o motivo de tantas alterações. Eu também tenho que ver o jogo como um laboratório para mim. Como um laboratório para mim, porque senão eu não vou ter mais chance. Eu tenho que ter alguma definição ainda um pouco mais acentuada sobre um ou outro jogador e então vou dar essas chances, esse início de partida para que eu possa observar e dizer assim vou fazer ou não vou fazer. Mesmo que não tenha entrosamento, e eu acho que não vai ter totalmente, não vai ter, mas eu sou obrigado a fazer isso, não tem outra alternativa. E nada melhor do que fazer isso contra a Zâmbia, que é uma seleção que não deve oferecer muita resistência. O Felipão tem ainda algumas dúvidas, me parece que a principal delas é a questão Lucas ou Pato, visando a Copa do Mundo. Um deles deve fazer parte do grupo, muito provavelmente. Vai testar também o Lucas, que teve jogo alguns minutos contra a Coreia. O jogo com a Coreia, inclusive, foi muito tranquilo. A seleção não encontrou problemas, mostra que a gente fala muito em confiança no futebol, Flávio, e ela é fundamental. Obviamente, você precisa ter um bom time, tecnicamente qualificado, entrosamento, conjunto, mas quando você está confiante, esse time se torna muito mais forte. E me parece que a seleção resgatou essa confiança fruto do trabalho desempenhado na Copa das Confederações. Eu gosto muito da ideia de realmente mexer no time. Antes, quando o Felipão tinha todo mundo para treinar todo dia, durante a Copa das Confederações, ele podia observar reações individuais. Claro. Agora não, né? Então bota os caras para jogar. O resultado não faz tanta diferença assim. O Brasil deve ganhar de novo e vai sentir o cara jogando. Tem que botar o cara para jogar sim. Mas deve ser uma partida de novo tranquila para o Brasil. Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na sexta-feira, a Colômbia foi mais uma seleção a garantir a vaga no Mundial ao empatar com o Chile em casa por 3 a 3, depois de estar perdendo por 3 a 0. Os chilenos dependem de um empate amanhã com o Equador para irem à Copa sem precisar passar pela repescagem. O resultado também coloca os equatorianos no Mundial. O Uruguai, que enfrentará a Argentina, precisa torcer contra os chilenos e vencer o clássico. Na pior das hipóteses, a Celeste irá para a repescagem, já que não pode mais ser alcançada pelo sexto colocado. O adversário será a Jordânia. Nas eliminatórias africanas, os classificados para a Copa do Mundo só serão conhecidos no mês que vem. Palco
pouco da abertura da Copa do Mundo no ano que vem, a Arena de São Paulo recebeu mais uma visita técnica neste fim de semana. Luiz Henrique Gurian acompanhou e mostra que o estádio do Corinthians está quase pronto. Um time, vários, todos do monitoramento de obras em instalação. Equipe técnica da Federação Internacional de Futebol Association, FIFA, e do COL, Comitê Organizador Local, acompanhados por representantes da Prefeitura da cidade de São Paulo e do Governo do Estado de São Paulo. Prestação de contas do momento das obras do estádio que vai abrir a Copa do Mundo de 2014, a Arena Corinthians e do entorno. Essa deve ser a 6ª ou 7ª visita a esse estádio. É um estádio que nós visitamos pela maior quantidade de vezes, justamente pela importância dele. Estádio de abertura, como já foi dito, semifinal. E é muito gratificante já ver o avanço, assentos instalados, o gramado pronto. Mais uma etapa está sendo vencida e me parece muito exitoso o andamento das todas as obras e dos planejamentos para a Copa. Dos 6 milhões em inscrições para aquisições de ingresso, 726 mil se destinam à abertura da Copa aqui nesse estádio. Para Chris Hanger, representante da FIFA, a vistoria de hoje está bem diferente daquela de 9 meses atrás. Um estádio que ele chamou de magnífico. E daqui a 5 meses, para um novo encontro, espera que já esteja tudo concluído para a Copa do ano que vem. É um contentamento geral de quem cuida das obras e está aí para dizer se está tudo mesmo dentro do combinado. Mais do que apresentar os cronogramas, nós pudemos mostrar a evolução das obras. As 5 intervenções viárias já alcançam, na primeira fase, 64% de evolução, com previsão de entrega em abril de 2014, em tempo, portanto, de todos os eventos teste, não só do estádio, mas o entorno funcionando, operando. Então, desde 2011, quando a gente foi confirmado, como aqui, né, no estádio do Corinthians, para receber a Copa, até o ano que vem, serão mais de 2 bilhões investidos em novos trens, em ar-condicionado, em diminuição do intervalo de embarque para ampliar a oferta de transporte público. Então, a gente tem que ficar muito contente que as obras estão em andamento, há um trabalho muito grande pela frente, mas a gente está satisfeito com essa transformação na Zona Leste. Em volta do estádio, as obras caminham, mas o estádio em si, essa promessa de 93% de conclusão até o final do mês e 100% até o final do ano. Frederico Barbosa, dá para cumprir? Dá para cumprir, sim, com certeza. Tem que perguntar essa sempre, todo mês tem que ver a pergunta, porque obra pode ou não fugir do cronograma. Você foi um dos primeiros a perguntar no dia 30/5 de 2011, lá no início, e mantemos sim essa programação. A evolução vai ser cada vez maior. Estamos instalando já o shield do ar-condicionado, o gramado pronto, né, toda a parte metálica também, o encerramento já para o final do mês, início do mês de novembro. Aquela parte, aquele adendo que vai ser colocado, uma parte na região norte, a outra na região sul, sim, um complemento para mais 12 mil pessoas. Essas obras estão como? Não, o total é para 20 mil pessoas, né, aproximadamente. 10 e 10 ou 12 e 8? É distribuído também pelo prédio leste e o prédio oeste, também tem um complemento. Então, isso já vai começar agora em outubro, já vai fazer fundações e o prédio leste também já vai iniciar essas obras. É uma sequência aí do pessoal que vai montar a temporária. De vocês entregar 31 de dezembro, estádio pronto para que se abra a Copa do Mundo 2014 aqui, mas antes, com solenidades. Sim, o que eu fiquei sabendo é que vai ter também um jogo comemorativo com funcionários, integrantes que eles vão fazer. Então, todo esse trabalho aí está sendo desenvolvido pelos representantes aí do clube e com certeza nós vamos participar. Vai ter churrasco? Não sei, mas que vai ter uma bela festa aqui de futebol, vai, e eu quero participar, hein, como centroavante. Tá ficando muito bonita a Arena São Paulo e o mais importante, 68% das melhorias na região também já estão em andamento. É bem legal. Para mim, o que importa efetivamente é que a Zona Leste, uma região muito pobre, vai ganhar uma amplitude diferente, com acessos melhores. Isso é muito legal. O estádio vem junto, mas para mim, o que interessa é o que vai ficar. E pouca coisa vai ficar além de uma conta enorme para a gente pagar. Pois é. Pelo menos está ficando bacana, desenvolve ali
a Zona Leste. Vai ter um letreiro bonito na frente, assim, Arena São Paulo, vai ser legal. Não vai, óbvio que não vai. O senhor está sendo irônico. Não, irônico não, a FIFA que falou. E é Arena de São Paulo. Arena São Paulo. A FIFA chama de Arena. Eu só tô vendo a Globo abrindo assim, e vem aquele negócio girando assim, diretamente da Arena São Paulo, não, a Arena da Copa do Mundo. São Paulo, num primeiro momento, até porque o estádio não tem nome ainda. Não, o Corinthians prefere chamar Arena Corinthians, por enquanto. Na Copa do Mundo vai ser a Arena São Paulo, a abertura vai ser essa aí. Sim. Você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode dar um alô para a nossa equipe pelo Twitter, @GazEsportiva. Visitar também o nosso canal no YouTube. Qual é o endereço, Celso? O YouTube é youtube.com/AGazetaEsportiva.tv. Isso, sempre Viu? atento. Sempre, muito. E no Facebook, a página é facebook.com/GEsportivaNet. Isso. Certo, muito bem. Amanhã tem Super Esporte a partir do meio-dia. Veja os destaques do programa com o Tiagão Oliveira. E aí, Michele, bem-vinda de volta à Gazeta Esportiva. Olha, pode ter certeza que todo mundo estava com saudade de você, hein? Olha só, no Super Esporte dessa terça-feira, vamos falar do amistoso da Seleção Brasileira contra a Zâmbia, jogo que vai acontecer em Pequim. Vamos falar também do Palmeiras, cada vez mais próximo do retorno à Série A e que joga contra o Icasa nesta terça-feira. O programa ainda tem os bastidores do primeiro jogo da NBA no Brasil, as novidades de Corinthians e São Paulo e muito mais. Espero por vocês amanhã, meio-dia, com o nosso Super Esporte. Estaremos ligados, Thiago. E a Federação Paulista de Futebol lançou nesta segunda-feira um projeto de mapeamento de lesões de futebol. O repórter Felipe Sboril esteve na sede da entidade acompanhando essa iniciativa. Confira. Uma preocupação com a condição física dos atletas já é recorrente. O alto número de lesões musculares nos jogadores de futebol preocupa os dirigentes e os obrigam a criarem soluções para que isso seja evitado. A Federação Paulista de Futebol desenvolveu um software que vai ser disponibilizado aos clubes. Lá será feito um mapeamento exato de todas as lesões musculares e, finalmente, este plano poderá sair do papel. Cada um dos representantes vai receber esse tablet. Ele recebe esse tablet, que já está com o chip, e ele entra como uma súmula eletrônica. Mas é lógico que nós já vamos ter um banco de dados de algumas amostragens. Uma inovação que não tem nada a ver com as reivindicações do Bom Senso Futebol Clube, entidade criada por atletas para a melhoria do futebol. O Agura começou a trabalhar isso já no ano passado. Em 21 de maio, nós fizemos a resolução. Então não tem nada a ver com isso. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, não tem nada a ver com o bom senso, não tem nada a ver. Inicialmente serão beneficiados com este estudo os 10 clubes de São Paulo, que estão nas séries A e B do Brasileirão. Na realidade é um mapeamento de lesões, você vai ter dados estatísticos que podem ser transferidos, como foi dito, para clubes menores, que às vezes não têm um departamento estruturado. Além do mapeamento de lesão, você vai conseguir também fazer procedimentos médicos, ou seja, você vai normatizar alguns atendimentos médicos das lesões mais frequentes do esporte. Sem estudo nenhum, já dá para saber muito bem que o tempo é curto. Os clubes sabem disso. A gente lá no Corinthians tem um posicionamento muito claro em achar que a gente tem que ter pelo menos 30 dias de férias, os jogadores têm que ter 30 dias de férias e tem que ter uma pré-temporada de no mínimo 21 dias e que o jogador não pode jogar mais de 6 partidas por mês. Quando você perde um atleta por uma lesão muscular 4 semanas, o atleta fica fora quase que 9 jogos. É muita coisa, né? Realmente é muita coisa. E o prejuízo técnico e financeiro, até porque isso cai a qualidade do espetáculo, é muito grande. Então é pertinente a preocupação, eu acho que eles têm que ter sensibilidade a esse tipo de notícias ou de dados que a gente passa para eles e esperamos que isso surta algum benefício e preserve o atleta um pouco na sua atividade. Não, é legal. Eu acho importante que exista esse tipo de tecnologia no futebol. Eu não sou contra a tecnologia no futebol. Eu não gosto dessa palhaçada de querer mudar a regra. Mas a tecnologia nos treinamentos, uso de GPS, esse tipo de software ajudando na estatística de lesões e tal, é muito importante. Eu acho isso legal, isso é um avanço, isso é bacana. Também acho um avanço, mas desde que algumas coisas básicas sejam respeitadas. Talvez em cima desse software você consiga provar aquilo que as evidências mostram. Claro. 30 dias de férias,
30 dias de pré-temporada. O médico do Corinthians foi até benevolente. Pelo menos 20 dias, já ciente do caos que é. Mas o ideal mesmo, 30 dias de pré-temporada para os jogadores poderem fortalecer e se prepararem para uma temporada normalmente muito difícil. Voltamos a falar do São Paulo, que ainda lamenta o pênalti perdido no empate com o Corinthians no Morumbi. Do CCT da Barra Funda, Alexandre Silvestre tem as informações do tricolor. Pois não, Michele, fazia tempo que a gente não falava essa expressão aqui no Gazeta Esportiva. Seja bem-vinda, mamãezinha Michele Janela. Olha só, o São Paulo não vence clássicos nessa temporada. Foram 10 duelos contra os principais rivais Palmeiras, Santos e Corinthians, Campeonato Paulista, Recopa, Campeonato Brasileiro. 6 derrotas, 4 empates. Que vexame, hein, tricolor? E se você colocar na matemática portuguesa, o São Paulo também perdeu para a Lusa no primeiro turno do Brasileirão. Ou seja, 11 clássicos e nenhuma vitória. Ontem, 0-0 com o Corinthians no Morumbi, o São Paulo não vence o rival no Cícero Pompeu de Toledo desde 2007. É brincadeira? E para o compromisso de quarta-feira contra o Náutico, marcado para o Morumbi às 9 da noite, Muricy Ramalho poderá colocar em campo Paulo Henrique Ganso e o Wellington, os dois que cumpriram nessa rodada a suspensão automática. Em compensação, Paulo Miranda e Douglas estão suspensos com 3 cartões amarelos. A incerteza com relação a Luiz Fabiano, que segue se tratando de uma lesão muscular na coxa esquerda, é dúvida para quarta, mais provável que o Luiz Fabiano retorne ao time domingo contra o Bahia na Fonte Nova. E sobre a punição que será imposta pelo STJD ao São Paulo, certamente o São Paulo vai pegar uma pena muito feia pela briga da torcida uniformizada ontem nas arquibancadas do Morumbi, apanhando e batendo em policiais militares. O São Paulo já contabiliza o prejuízo, já trabalha com seu departamento jurídico, vai pagar uma pena que pode variar financeiramente de 100 a 100 mil reais e no campo com perda de mandos de 1 a 10 partidas. Vamos aguardar. Pois normalmente você vê torcedores que ficam questionando o clube quando as coisas não vão bem. Está ameaçado pela segunda divisão, tem protesto, jogam pipoca. Agora, quando o torcedor tem responsabilidade direta no eventual rebaixamento, o Palmeiras, o ano passado, perdeu mandos de jogos por um comportamento inadequado da sua torcida e caiu para a segunda divisão. Claro que jogar fora dos seus domínios também ajudou. E agora o São Paulo também corre o mesmo risco, ou seja, perde o fator campo em virtude de uma atitude intempestiva, não de um torcedor, mas de uma torcida organizada, praticamente num todo. Lamentável que isso aconteça e o clube deveria cobrar da torcida organizada. Deveria cobrar, mas não faz. Se parar de dar dinheiro já está bom. Falando do dentro de campo, o Ganso está à disposição e o Wellington também, mas eles não fizeram falta ontem, não. Para mim, o Jadson foi o melhor em campo. O Wellington e o Denilson acho mais ou menos do mesmo nível, gosto até um pouco mais do Denilson. E o Maicon joga muito bem, é o segundo volante, é o único volante que o São Paulo tem realmente com saída de jogo boa. Claro que pode até aproveitar, o problema é que não tem centroavante específico, vai continuar com Boi Bandido, com Ademilson, aí é complicado, é melhor botar talvez o Ganso e o Jadson junto. O jogo é contra o Náutico, não admite falha, não admite, tem que seja de 1-0. Esse é o tipo do jogo que não permite nenhum tipo de falha. Já pelos lados do Corinthians, a segunda-feira foi toda do goleirão Cássio. Veja na reportagem dele, Luiz Henrique Guria. Quem não jogou o tempo todo contra o São Paulo, 8º empate no campeonato, treinou. Sob olhar atento e pensativo do técnico Tite. Ainda sem pato na seleção brasileira, Guerreiro no departamento médico, fratura no dedinho do pé esquerdo e Renato Augusto, que passou por cirurgia no joelho e treina forte. Todos estão fora do jogo contra o Grêmio em Porto Alegre nesta quarta-feira. O assunto que dominou o Corinthians hoje, de novo, Cássio e as defesas impossíveis. Relembrando, foi assim com Diego Souza, Vasco, Libertadores da América, Pacaembu. Hazard, do Chelsea, Mundial lá do outro lado do mundo. E no domingo, Rogério Ceni, do São Paulo. Muitas vezes tu vai na bola e não consegue alcançar. Eu acho que eu fui feliz e fui bem decidido antes mesmo do pênalti acontecer no jogo. Assim, eu estava pensando, se tivesse um pênalti eu iria naquele canto, até porque eu já tinha visto os pênaltis de Rogério Ceni. Os últimos pênaltis dele foram todos cobrados no outro canto. Então, até na decisão do Campeonato Paulista, também ele bateu naquele canto. Então, eu tive a felicidade de ir no canto certo e defender.
Cássio, 1,95 m de altura, um pouquinho maior que eu. Dizem que as pessoas longilíneas, aquelas que têm acima de 1,90 m, são mais calmas, mais tranquilas. Mas percebam também na envergadura de Cássio. Dá mais de 2,10 m. E é essa calma, essa tranquilidade que também fez a diferença na hora da defesa do pênalti. Ou não, Cássio? Ajudou bastante, né? Acho que foi fundamental, né? Ter tranquilidade naquele momento, era no final do jogo e fui feliz em conseguir defender. Aí já estão perguntando quando que você vai parar, você nem começou direito? Não, tem muita coisa boa pela frente aí. Acho que para parar vai demorar um tempo aí. Se empatar com o Grêmio, o Cássio resolve? Isso na Copa do Brasil. Esperamos que no tempo normal a gente consiga resolver e consiga força de fase. G4 ou G6? G4, sempre pensando no G4. E pro Ceni, o que você diz? Nada, não quis falar nada. Um cara que eu tenho respeito muito. Cara que eu admiro pelo trabalho, por tudo que ele fez pelo São Paulo e a carreira que ele teve. Pergunta que você mais respondeu? Eu recebi várias perguntas. Essa sem dúvida. Certamente. Agora estica o braço, deixa eu ver como é que foi o negócio então, como é que é? É isso aí, esse é o Cássio. Aquele que fez a diferença no clássico com o São Paulo. Cássio defende! O São Paulo perde a única chance de ganhar o clássico. Méritos pro Cássio, sem dúvida, né? Ele aparece em horas decisivas. Ele aparece em horas decisivas. O Corinthians realmente tem um belo goleiro. Agora eu não sei porquê, cara. Eu tava vendo a matéria, eu tava lembrando de um Chico lá na Vida Esperança, quando eu era garoto. E a atração era um anão e um gigante. Eles ficavam brincando entre eles. Eu lembrei muito disso, cara. Era a atração do cirquinho lá, tá até ouvindo a música. Mas qualquer um de nós, perto do Cássio... Por você. Não, eu falo por nós. Você. Por nós. Eu tenho qualquer um de nós. 1,86 m. Só se ele pegar o salto emprestado da esposa. Com certeza ele vai ficar com 1,87 por aí. Aquele salto 15. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. O São Paulo deve ser punido por causa dos incidentes no Morumbi durante o Majestoso? Deu que sim, 80% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Gazeta Esportiva volta amanhã às 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. E é no Jornal da Gazeta que a gente se vê daqui a pouquinho. Até já. Foi bonita a volta do casal, hein? Tchau. Gazeta Esportiva.